Agora que nós já tratamos de aspectos mais gerais, conceitos e exemplos numéricos sobre o tema tributo sobre lucro, nesse vídeo vamos tratar de aspectos mais específicos, alguns detalhes da norma, como a questão do ajuste ao valor presente, se devemos ou não fazer, impactos de diferenças permanentes, a questão das divulgações e outros aspectos específicos. Iniciando a nossa discussão com a questão do reconhecimento dos tributos sendo feita no resultado ou no patrimônio líquido. Em todos os nossos exemplos, nós demonstramos o reconhecimento ou reversão de ativos e passivos fiscais diferidos sendo feito no resultado. Porém, o que ocorre na prática é que podemos ter efeitos fiscais de determinadas transações sendo reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Então, se a transação está sendo registrada no resultado, o efeito fiscal correspondente também vai impactar o resultado, como foi o caso de todos os exemplos que nós apresentamos nos vídeos anteriores e como é o caso da maioria das situações práticas que ocorrem nas empresas. Porém, é importante ressaltar que, se uma determinada transação gera impacto em outros resultados abrangentes, que inclusive nós vamos ver no tópico seguinte dessa disciplina, então o efeito fiscal correspondente também deve impactar o patrimônio líquido. Vamos apenas para ilustrar um exemplo, vamos supor que a empresa está reconhecendo um ganho a valor justo sobre um título que é ajustado a valor justo, porém com o componente do ganho ou perda sendo lançado em patrimônio líquido, em outros resultados abrangentes. E vamos imaginar também que este ganho, se for positivo, não é tributável num primeiro momento, se for uma perda de valor justo, não é dedutível. O fisco só vai tributar ou aceitar a dedutibilidade disso quando efetivamente a empresa vender o título. Então, a empresa, vamos supor um ganho, ela está reconhecendo um ganho no patrimônio líquido que não vai ser tributado agora, mas vai ser tributado no futuro. Então, ela vai ter que reconhecer um passivo fiscal diferido, da mesma forma que nós demonstramos nos exemplos anteriores. Um crédito no passivo e um débito no resultado. Mas qual resultado? Ora, se o ganho está no PL, em outros resultados abrangentes, este resultado fiscal também vai estar no PL. Então, o débito, ao invés de ir para resultado do exercício, iria, neste caso específico, para outros resultados abrangentes. Bom, outros aspectos específicos são pontos que estão detalhados no pronunciamento técnico do CPC 32, que é o CPC que trata deste assunto. Os tributos diferidos não devem ser ajustados a valor presente. Essa é uma questão bastante polêmica, principalmente quando nós estamos tratando de diferenças temporárias que vão demorar bastante tempo para se realizar. Naturalmente, discute-se o efeito do valor do dinheiro no tempo. Ora, eu estou reconhecendo, por exemplo, um passivo que eu não vou pagar hoje, vou pagar daqui, por exemplo, a 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, será que eu não deveria reconhecer esse passivo a valor presente? As normas internacional e a brasileira proíbem esse reconhecimento com base em alguns argumentos. Um deles é relativamente fraco, mas é o que consta na norma, que se refere à dificuldade de estimar esse prazo. E um outro argumento também plausível é que se a empresa fosse efetivamente pagar esse passivo hoje, ela não teria desconto com o governo não negociaria essa antecipação de pagamento e daria um desconto financeiro que representaria esse valor presente do passivo que será pago lá na frente. Então, por conta desses argumentos, a norma contábil restringe o reconhecimento de ajuste a valor presente sobre tributos diferidos. Isso é um ponto relevante porque nós sabemos que, regra geral,
tanto ativos quanto passivos de longo prazo devem ser ajustados ao valor presente, mas especificamente os tributos diferidos, não. Uma outra questão é a respeito da taxa de imposto, a alíquota, que vai ser utilizada para os cálculos. Geralmente, a alíquota sempre utilizada é oficial, mas se a empresa souber de anúncios de alterações, que obviamente sejam anúncios concretos, sejam constatações de alíquotas que já vão provocar efeitos no futuro e não meramente conjecturas, por exemplo, está se discutindo agora a reforma tributária, isso tudo são conjecturas, nada disso ainda está determinado pela legislação. Mas caso, por exemplo, a empresa esteja encerrando o exercício e já se sabe ao final do ano que para o ano seguinte a alíquota mudou, como os tributos diferidos se referem a efeitos futuros, eles já devem ser calculados com as alíquotas atualizadas. Essa aqui é a ideia. Obviamente, os tributos correntes não, porque estaríamos calculando o tributo a ser pago naquele período. Então, se eu tenho uma alíquota nesse ano que é uma, no ano que vem vai ser outra, o tributo corrente seria calculado com uma alíquota, o tributo diferido seria calculado com outra alíquota. Nas normas existem tratamentos bem detalhados e específicos para goodwill e outros casos que envolvem combinação de negócios. Nós não vamos tratar disso aqui porque não é escopo desta disciplina, mas é importante registrar isso. Quando se executa uma combinação de negócios, mudam-se as bases contábeis dos ativos em geral, é feita uma série de cálculos a valor justo, e isso gera impactos em reconhecimento de passivo fiscal diferido, geralmente. O próprio goodwill pode ou não ter aproveitamento fiscal, então tem toda uma discussão a respeito desse assunto. Não vamos tratar aqui, mas é importante registrar. Um outro ponto importante diz respeito à questão das diferenças permanentes. Nós até já comentamos isso em vídeos anteriores. Em todos os nossos exemplos das últimas videoaulas, nós mostramos situações de reconhecimento de tributos diferidos em que havia apenas diferenças temporárias e sempre comparando o percentual de imposto sobre o lucro contábil para demonstrar que o IR diferido corrige a despesa de imposto de renda de caixa para competência. Mas se por um acaso houver diferença permanente, então eu não posso calcular o imposto diretamente sobre o lucro antes do IR, porque o lucro antes do IR não é totalmente tributável. Pode existir diferenças ali permanentes que nunca vão ser tributáveis ou dedutíveis. Portanto, aquele raciocínio não faria sentido diretamente daquela forma que a gente mostrou. O que eu precisaria fazer, na verdade, é primeiro descontar as diferenças permanentes para depois aí sim aplicar a alíquota e fazer aquele raciocínio. Uma outra questão fundamental é quando existem diferenças temporárias tributáveis e dedutíveis e prejuízos fiscais ao mesmo tempo, o que é natural, o que é comum. Então, o que diz a norma em relação à compensação de ativo e passivo fiscal diferido? Quer dizer, se eu tiver uma diferença temporária tributável e ao mesmo tempo uma dedutível, no balanço eu apresento o saldo líquido, seja de ativo ou seja de passivo, ou tenho que apresentar as duas contas, o ativo fiscal diferido e o passivo fiscal diferido? Depende da forma de compensação dessas diferenças. Se essas diferenças elas são compensáveis no futuro, ou seja, quando uma se realizar e a outra também no futuro, o que eu vou efetivamente pagar é o líquido, ou eventualmente nem vou pagar porque no líquido que eu tenho é ativo, então, de fato, economicamente o que eu tenho é um saldo líquido, seja de ativo ou seja de passivo. Então eu devo compensar. Isso acontece, por exemplo, quando a empresa está fazendo esses cálculos dentro de uma mesma entidade jurídica. Porém, o que a gente tem na prática nas demonstrações financeiras são as demonstrações não somente da controladora, que é de uma pessoa jurídica, mas também do consolidado,
que se refere à agregação de saldos de diferentes PJs. Então, se, por exemplo, eu tenho em uma entidade um passivo fiscal diferido e em outra um ativo, quando a diferença temporária acabar, uma entidade que tem passivo vai ter que pagar e a outra vai compensar. Eu não vou poder eliminar o passivo de uma com o ativo da outra. Então, o que eu vou ter que apresentar no balanço consolidado são os dois saldos, o saldo de ativo e o de passivo. Eu não vou poder compensar. Finalmente, a questão das divulgações. Esse tema, como vocês perceberam, ele é bastante complexo. Ele gera efeitos relevantes nas demonstrações financeiras e não bastasse a complexidade contábil do assunto, existe também a complexidade do sistema tributário. No caso brasileiro, particularmente, é um sistema bem complexo. Então, as divulgações, elas cumprem um papel fundamental na mensagem que a empresa está passando para o usuário. Se a empresa faz notas explicativas confusas, nesse caso, o assunto já é extremamente difícil, técnico, e a nota explicativa não ajuda, então a informação contábil perde qualidade. Então, neste caso específico, estamos falando de um assunto bem complicado, bem técnico, portanto as divulgações têm que ser bem claras, bem adequadas, de forma a ilustrar e explicar com clareza quais são os efeitos, sejam correntes ou diferidos, dos tributos sobre o lucro que a empresa tem naquele determinado período. Então, esse era o resumo dos aspectos específicos que nós gostaríamos de ilustrar aqui nesta videoaula. Com isso, nós finalizamos esse vídeo. Obrigado.